Por enquanto, ele colocou o barril de molho de peixe debaixo de uma grande árvore. Na terra, é comum alinhar potes de fermentação ao ar livre. Sim, tenho certeza de que vai dar certo. Ryu se convenceu à força. Primeiro, espalhou bastante sal no fundo do barril. Depois, por cima, colocou a carne picada de 4 piranhas descongeladas. Em seguida, adicionou mais sal para cobrir completamente as piranhas. Acima disso, colocou folhas largas semelhantes a folhas de bananeira para evitar que estragassem. E, como tampa, cobriu o barril com madeira da mesma árvore usada para fazê-lo. E pronto. Ele havia concluído seu barril de molho de peixe. Se tudo desse certo, em alguns meses ele poderia coletar o molho de peixe. Provavelmente, finalmente, ele poderia comer peixe grelhado com sal e arroz branco. No começo, ele imaginava aí o truta arco-íris, mas por várias circunstâncias acabou sendo piranha grelhada. Mesmo assim, estava surpreendentemente deliciosa. Embora Ryu geralmente ame carne, às vezes ele sente vontade de comer peixe. Ele decidiu que iria ao Rio do Sul sempre que quisesse comer peixe novamente. Afinal, ele sabia que, se jogasse um animal na água, as piranhas se reuniriam. Era uma vida tranquila, um jantar satisfatório, um banho relaxante e, por fim, prática de magia. Normalmente, ele se concentrava em criar gelo até adormecer. Ao criar gelo, mesmo que caísse no sono de repente, o gelo não derreteria e não molharia aos arredores. Ryu acreditava que as linhas de poder mágico continuavam conectadas mesmo enquanto ele dormia. Se fosse água. Hã? Será que a água realmente molharia outras coisas? Eu tinha essa impressão, então nunca tentei. Por exemplo, se ele criasse uma bola de água e adormecesse enquanto a movia pelo quarto. A bola cairia no chão e encharcaria o piso. Ele tinha essa imagem na cabeça, mas... houve uma vez em que criou uma lança de gelo e estava praticando movê-la pelo quarto, mas acabou dormindo. Na manhã seguinte, quando acordou, a lança de gelo ainda estava flutuando no ar. Nesse caso, significava que a bola de água também poderia permanecer flutuando. Mesmo assim, há muitos e se, então fico com receio de tentar. Ele ainda não entendia muitos aspectos da magia de atributo água. Amanhã vou esculpir várias caixas da árvore que cortei hoje. Ele havia feito caixas de gelo usando magia e guardado diversos itens nelas, mas se algum problema ocorresse e ele acordasse com o poder mágico completamente esgotado, todas as caixas de gelo derreteriam. Se a linha de poder mágico fosse cortada ou interrompida, elas se tornariam gelo comum, embora não derretessem imediatamente. Ele preferia evitar isso. Sim, ele já tinha passado por isso uma vez. Quando salvou os frutos de pimenta azul que foram inundados, ainda havia tempo, então percebeu que poderia começar a esculpir algumas agora. Mas, a floresta à noite ainda é assustadora. Isso mesmo, independentemente da época ou do mundo, a floresta à noite não era um lugar para humanos viverem. Provavelmente isso não mudaria nem na Terra nem em Pi. Basicamente, as pessoas dependem de informações visuais e auditivas para entender o ambiente. A escuridão da noite rouba a informação visual. Compreender a situação apenas com audição não é possível para pessoas comuns. Muitos seres vivos, incluindo monstros e animais, têm audição melhor que a dos humanos. Além disso, existem criaturas como cobras e morcegos que usam sentidos que os humanos não possuem. Na escuridão da noite, com tais criaturas presentes, Ryu sentia que não era um lugar para humanos entrarem, pelo menos por enquanto. Agora que penso nisso, existem pessoas que conseguem perceber presença. Mas o que exatamente é isso? Ele conseguia entender mais ou menos o conceito de sexto sentido, uma decisão subconsciente baseada em experiências passadas e informações armazenadas, processadas pelo cérebro. Era assim que ele entendia, intuição, ou algum tipo de desconforto, mas presença. Sentir o olhar de algo que não se pode ver. Isso ele não compreendia. Se eu pudesse usar magia de atributo vento, talvez conseguisse criar um feitiço para detectar presença ou inimigos ocultos. O princípio do sonar passivo, diferente do sonar ativo, que emite um sinal e detecta o ambiente pelas reflexões. O sonar passivo coleta informações a partir das mudanças no ambiente causadas pelo movimento do oponente. Como nada é emitido, o oponente não percebe sua presença. Isso é usado por submarinos debaixo d'água, mas talvez fosse possível usar o fluxo de ar no lugar da água. Parecia possível com magia de vento. Claro, Ryu era um mago de água. Tipo executar um ataque em cadeia. Fico um pouco com inveja dos magos de vento. Ataque em cadeia. Algo como liberar lâminas sonoras de 3 clones e perseguir o inimigo. Claro, normalmente magos de vento não conseguem fazer algo assim.
alguns dias após comer a piranha grelhada com sal. Hoje era novamente um dia de caçar à tarde. O local era a floresta a leste de sempre, um lugar com muitos coelhos menores e javalis menores. Ocasionalmente, javalis normais apareciam, mas agora eles não eram uma ameaça para Ryu. Ele ainda não tinha um plano para vencer falcões assassinos, mas provavelmente não perderia enquanto lutasse em terra. De forma alguma estou sendo arrogante. No momento em que essas palavras saíram de sua boca, um grande javali apareceu diante de seus olhos. Mas agora, nem mesmo um grande javali era uma ameaça para Ryu. Rustli, ele ouviu um farfalhar atrás dele, virando apenas a cabeça para olhar para trás. Viu outro grande javali. Naquele instante, ele perdeu de vista os dois grandes javalis à sua frente e atrás. Uma parede de gelo de 5 camadas foi criada à sua frente e atrás. A velocidade de formação era de 0,1 segundos. Ele vinha aumentando sua velocidade de criação diariamente. Mas mesmo assim, mal chegou a tempo. Quase no mesmo instante em que as paredes foram formadas, os grandes javalis colidiram contra elas pela frente e por trás. Um deles vinha com a postura baixa, mirando nas pernas de Ryu. O outro vinha mais alto, mirando na parte superior do corpo. Eles estavam claramente coordenando seus ataques. A destruição causada pelo impacto alcançou a terceira camada da parede de gelo. A força do ataque era assustadora. Ryu saltou para o lado, saindo da área entre as paredes. Enquanto entoava um feitiço, ambos os javalis estavam próximos da posição onde Ryu estava antes. Ele podia prender seus movimentos ao tornar o chão escorregadio, mas mesmo prendendo seus movimentos, os grandes javalis tinham outra forma de atacar. Sim, ataques à distância. Esse era um ponto completamente diferente dos javalis menores. Os dois grandes javalis criaram incontáveis fragmentos de pedra ao redor. O que? Essa quantidade, como era uma disputa de números, ele sobrepôs várias paredes de gelo. Os fragmentos foram disparados. Eles atingiram a parede e criaram névoa e poeira, piorando a visibilidade. Nesse momento, um fragmento atingiu o flanco direito de Ryu, Gua. Outro atingiu seu ombro esquerdo, Ugo. Aproveitando a baixa visibilidade, os grandes javalis curvaram a trajetória dos projéteis. Eles contornaram a parede de gelo e atingiram Ryu. Não esperava que conseguisse curvar a trajetória. Ele sofreu dano por falta de experiência em combate. Sua armadura do torso e do braço esquerdo se quebraram com o impacto. Por enquanto, ele regenerou sua armadura, mas não tinha tempo para relaxar. A parede de gelo ao redor era apenas uma única camada. Não tinha resistência das 5 camadas. Ainda assim, os grandes javalis não conseguiam se mover por causa do gelo sob seus pés. Não deveriam conseguir. Não deveriam. Será que realmente não conseguem? Grandes javalis têm pernas capazes de gerar uma força de investida próxima à velocidade do som. Naturalmente, isso significa cascos capazes de cravar no chão. Talvez, com o tempo, eles conseguissem se firmar no gelo e correr. Da última vez que caçou ele realmente escorregou algumas vezes, mas seria precipitado achar que todos fariam o mesmo. Até humanos variam. Alguns caem no gelo, outros conseguem até pular sem problema. Primeiro, enfrentar dois ao mesmo tempo era complicado. Ele precisava derrotar um por vez. Qual deveria atacar? Eles vieram pela frente e por trás. Assim como o falcão assassino de um olho, o que ataca pela frente provavelmente é o líder. Nesse caso, ele deveria derrotar primeiro o que veio por trás. Uma estratégia comum contra múltiplos inimigos é atingir o líder para causar confusão, mas também é comum eliminar o mais fraco primeiro. Desta vez, ele escolheu a segunda. Um inimigo menos experiente levaria mais tempo para se adaptar ao gelo. Ele contornou o lado esquerdo das paredes de gelo. Em sua visão havia apenas um grande javali escorregando constantemente. O outro havia desaparecido. Provavelmente estava contornando as paredes. Então você será o primeiro. 16 lanças de gelo se formaram acima do javali caído. E o outro provavelmente vai aparecer atrás de mim. Rei murmurou e rapidamente entoou. 2 lanças de gelo foram formadas do outro lado da parede, prontas para disparo. Nesse momento, as 16 lanças de gelo perfuraram o javali. Gileaa! Assustado pelo grito, o outro javali apareceu exatamente onde o Ryu esperava. Dispare! Mas as 2 lanças atingiram o focinho e se quebraram. A visão do javali ficou turva por um instante. Diversos jatos de água surgiram ao redor do rosto do javali. Os alvos eram seus olhos, ouvidos e garganta. Com visibilidade ruim e ataques a queima-roupa, era impossível desviar. Os jatos perfuraram diretamente. O plano era cegá-lo, deixá-lo em pânico e finalizar. Mas algo deu errado. Em vez de entrar em pânico, o javali morreu.
Os jatos de água perfuraram seu cérebro, com o cérebro destruído dezenas de vezes. Não havia salvação. Eu derrotei ele. Mesmo sendo chamado de grande javali, parecia que ataques direcionados aos ouvidos e olhos conseguiam alcançar facilmente o cérebro. Ainda assim, foi uma grande surpresa para Ryu não precisar dar o golpe final. Será que o poder dos meus jatos de água aumentou? Após retornar à barreira, Ryu rapidamente decidiu testar isso. Ele planejava usar os corpos dos grandes javalis que acabara de caçar. No caso de um grande javali, a espessura da pele acima e abaixo do pescoço era completamente diferente. Como a investida era um de seus principais meios de ataque, a cabeça, incluindo o focinho, era extremamente resistente. No entanto, em comparação, as áreas abaixo do pescoço não eram tão resistentes. Até mesmo suas patas não eram tão duras. Ele mirou na pata direita do grande javali. Flash. A pata direita do grande javali foi cortada. Ele já vivia há alguns meses desde que reencarnou em Pi, o jato de água, que ele havia decidido arbitrariamente ser a verdadeira magia ofensiva do atributo água quando reencarnou. Finalmente mostrou seu verdadeiro valor. Se eu mirar em uma árvore, João. Ele conseguiu cortar, mas não instantaneamente. Até então, quando atirava em uma árvore, só conseguia entalhar ou raspar, mas cortar completamente era impossível. Ou assim ele pensava. Parece que havia superado uma barreira. Em primeiro lugar, um jato de água é apenas água comum disparada a uma pressão e velocidade extremamente altas. Portanto, a água disparada é, claro, fisicamente água comum. Esse tipo de jato se tornou um método importante para processar materiais na Terra. Primeiro, não gera calor, já que é água, ou seja, não altera o material por calor. Por exemplo, não ocorre o fenômeno de plásticos derreterem e escorrerem. Por isso, também não gera gases tóxicos. Também permite processar materiais macios e finos sem causar rachaduras. Pode ainda trabalhar com materiais compostos e laminados. Na empresa de Ryu, havia uma máquina de jato de água com controle de 5 eixos. Por isso, ele tinha algum conhecimento sobre o assunto. Claro, nunca utilizou. Um funcionário comum não teria permissão. Nesse sentido, até mesmo o vice-presidente precisava obedecer às decisões do chão de fábrica. E aquele Ryu, que não podia usar um jato de água na Terra, agora o utilizava livremente com magia. Além disso, finalmente começava a ver resultados visíveis. Ryu ficou mais empolgado do que quando conseguiu fazer a lança de gelo voar sozinha. Mas, ao mesmo tempo, permaneceu calmo. Ryu sabia que havia outro nível para o jato de água. Ele precisava experimentar. Ele conseguiu cortar a pata de um grande javali. Também conseguia cortar troncos de árvores. E pedra. Normalmente, acredita-se que o jato de água pode cortar qualquer coisa. Isso é verdade, incluindo rochas. Ele já havia visto animações mostrando o corte de lápides de granito. Ryu disparou contra a pedra no pátio. Ele conseguiu entalhar pouco a pouco. Se continuasse por uma hora, talvez conseguisse cortar, mas isso estava longe da ideia de corte de um jato de água. Sim, esse jato de água não conseguia cortar rochas. Esse jato de água conseguia cortar materiais macios, mas não materiais duros ou sólidos. Não era adequado para cortar pedra, metal, concreto ou vidro. Mas Ryu não ficou decepcionado. Isso já era esperado. Esse jato de água serviria para cortar materiais macios, animais, monstros, madeira e comida. E existia outro tipo de jato de água que poderia cortar materiais mais duros. O que seria esse outro tipo? Era um jato de água que não usa apenas água, normalmente chamado de jato abrasivo. Na Terra, para cortar materiais duros, não se usa apenas água. Pequenas partículas abrasivas são misturadas à água e disparadas junto. A água, próxima da velocidade Mach 3, junto com o abrasivo, corta o material desgastando-o. E o material usado como abrasivo era sempre o mesmo. Pó de granada. Granada. A pedra preciosa chamada granada, embora seja considerada uma gema, como se usa em pequenas quantidades, o custo não é alto. Na verdade, a granada em pó é comum e barata. Além disso, pode ser reutilizada várias vezes. O motivo de seu uso é principalmente sua dureza. Safira, rubi e diamante são mais duros, mas não compensam economicamente. Outro motivo é o formato do cristal. A granada tem forma quase esférica. Quanto mais próximo de uma esfera for o grão, mais fácil é desgastar a superfície de forma precisa. Mas em Pi, Ryu não tinha granada. Ele não sabia como obter, então precisava de outro abrasivo. Foi quando pensou: gelo. Sim, ele poderia usar pequenas partículas de gelo. Gelo normalmente não é duro o suficiente,
Mas o gelo criado com magia ficava mais duro quanto mais poder mágico fosse aplicado. O problema era criar partículas extremamente pequenas. Ele já tinha visto jatos abrasivos antes. O abrasivo era praticamente pó. Precisava criar gelo nesse nível e impedir que derretesse. Primeiro, criou cristais minúsculos. Ligou 2 moléculas de água. Resultado: pequeno demais. Invisível. Tentou com 30 moléculas, ainda insuficiente, e assim continuou testando, enquanto preparava o jantar, enquanto comia, enquanto tomava banho. Continuou ligando moléculas para achar o tamanho ideal. Mas antes de encontrar a resposta, seu poder mágico estava acabando. Boa noite. No dia seguinte, Ryu estava procurando a solução ideal durante sua corrida de treino matinal. Pensei nisso ontem, e esse controle mágico em nível molecular consome uma quantidade absurda de poder mágico. Como na maioria das coisas, trabalhos detalhados são exaustivos. Parecia que o controle fino da magia também não era fácil. Depois de correr por mais de 5 horas, o treino da manhã finalmente terminou. Mesmo assim, ele ainda não havia encontrado a solução ideal para o tamanho dos microcristais de gelo que seriam usados como abrasivo. No momento, ele só conseguia trabalhar entre 60.000 e 160.000 moléculas. Mas o poder mágico de Ryu já estava à beira da exaustão só com a manipulação daquela manhã. Não havia um número para medir, mas ele sentia que poderia desmaiar a qualquer momento. Vou dar um tempo dessa manipulação à tarde. Certo, vou fazer treino de golpes e leitura. Ryu, que agora se sentia mal se não movimentasse o corpo. Era praticamente um cabeça de músculo. Ele executava cada golpe lentamente, colocando todo o corpo no movimento. Era uma vida tranquila, então. Não precisava se apressar. A Enciclopédia de Monstros, edição para iniciantes que Michael deixou na casa cobria uma boa quantidade de monstros. Naturalmente, sendo uma edição iniciante, existiam monstros intermediários e avançados, mas Ryu ainda não havia encontrado nenhum deles. No entanto, nas 2 últimas páginas, havia uma seção chamada Compilação Única com 2 monstros listados. O primeiro era Dragão, o outro era Akuma. A escrita nesses 2 era diferente do restante. Provavelmente Michael adicionou depois, Dragão, um dos ápices da vida em Pi, local, mundo inteiro, vida, de milhares a centenas de milhares de anos, força, variável. Os mais fortes podem destruir uma cidade antes do café da manhã. Observação: fuja ao encontrar um. Provavelmente não conseguirá. Sim. Basicamente está dizendo que é absurdamente forte. Encontrar um é praticamente o fim. Diferente dos outros monstros, não há detalhes de habilidades. Provavelmente porque o leitor não está nesse nível. Akuma, não são. Anjos caídos. Origem desconhecida. Local, mundo inteiro. Vida, desconhecida. Força, variável. Os mais fortes podem destruir uma cidade antes do café da manhã. Observação: reze para não encontrar um. Michael provavelmente escreveu isso. Ele disse que gerenciava o mundo. Mas nem ele sabe a origem. E ainda termina com reze para não encontrar um. Sério? Será que alguém que quer ser o mais forte do mundo enfrentaria isso? Parece impossível. Sim, definitivamente impossível para mim. Esse negócio de virar o mais forte é clichê de Isekai. Não tem nada a ver comigo. Meu objetivo é uma vida tranquila. Depois de uma noite de sono, o poder mágico de Ryu foi restaurado. Hoje era o dia de resolver o problema do jato abrasivo. Sim, ele decidiu isso firmemente. 1 hora depois, a solução ideal é entre 90.000 e 100.000. Ele finalmente conseguiu. Fufufu, eu venci. Sim, Ryu venceu. Agora só precisava gerar uma grande quantidade de cristais de gelo com esse tamanho. Normalmente isso já seria difícil. Mas, sem perceber, sua manipulação molecular havia melhorado muito. Em apenas 10 segundos, ele criou uma pilha de abrasivos de gelo na mão esquerda. Ele visualizou o processo. Imaginou misturar o abrasivo ao jato de água. Quando entoou, um fino jato saiu de sua mão direita, atingiu uma rocha de 1 metro de largura. E atravessou quase sem resistência. Ele moveu o braço. Caramba! A rocha foi cortada. Sucesso! Finalmente, Ryu havia criado uma espada de água capaz de cortar pedra. Na Terra, gelo não teria esse poder. Isso porque gelo é frágil. A granada era usada por sua dureza. Pesquisadores já haviam testado gelo e até casca de noz como abrasivo, mas concluíram que não eram práticos. Diversos estudos foram feitos desde então, sobre tamanho, impacto, dureza ideal. As máquinas evoluíam constantemente, mas o gelo endurecido por magia de Ryu, algo impossível na Terra, mostrou-se totalmente viável.
Isso só era possível graças à magia de Pi. A magia tornava possível o impossível, e Ryu havia provado isso, claro. Ele mesmo não fazia ideia disso. Ryu havia dominado completamente o jato de água e o jato abrasivo. Caçar usando magia havia se tornado consideravelmente mais fácil. E, quando isso aconteceu, nasceu nele um desejo insaciável por algo ainda não conquistado. Sim. O mar. Havia um mar a 500 metros a sudoeste da casa de Ryu. Michael havia lhe contado. Uma vez acostumado com a magia de atributo água, ele poderia extrair sal da água do mar. Embora tivesse usado bastante sal para o barril de molho de peixe, ainda tinha o suficiente para mais meio ano. Mesmo assim, era necessário verificar quanto sal poderia obter do mar. Além disso, havia frutos do mar. Ele podia comer peixe de rio, mesmo que fossem piranhas. Mas os peixes marinhos tinham um sabor diferente. E ainda havia mariscos, ouriços, lulas, polvos. Bom, para isso teria que mergulhar. Mas tudo bem, ele era bom nadador. Ao sudoeste, após 400 metros da barreira, uma praia de areia branca se estendia. Era como Phuket ou Bali. Claro, ele nunca tinha ido, só viu imagens. Imagens são importantes. Ele ficou olhando por um tempo. Até se lembrar. Sal. Preciso testar. Criou um balde de gelo e um recipiente. Pegou água do mar. Despejou. 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 Depois removeu a água. Restaram grãos brancos e alguns coloridos. Ele provou. Sim. Sal. Sucesso. E isso? Areia. Como pegou água perto da praia, veio areia junto. Se pegar mais longe, deve vir só sal. Depois descartou tudo no mar, e foi até uma área rochosa ao norte. Seria bom pegar frutos do mar. Chegando lá, tirou a roupa e mergulhou sem hesitar. Era lindo. Água cristalina, peixes coloridos, corais. Então viu um peixe apetitoso. Voltou à superfície para respirar. Mergulhou novamente, com a lança de bambu na mão. O peixe tinha cerca de 50 centímetros. Parecia um pargo. Ele atacou. Acertou, mas naquele instante, o mundo mudou. O mar, que era um paraíso, virou inferno. Rio estava flutuando, e percebeu. Isso não era a terra, era Pi. Um mar de monstros. No momento em que matou o peixe, virou inimigo do mar. Os peixes fugiram. Eu tenho que fugir. Mas era tarde. Atrás dele, uma cardume em formação esférica, uma bola de isca, como sardinhas contra predadores. Mas aquilo eram monstros. Rio não reconhecia nenhum. A enciclopédia não tinha monstros marinhos. Só dizia, veja a edição marinha. Ou seja, havia muitos, e ele não tinha informação nenhuma. Suas chances caíram drasticamente. Conheço o inimigo. Ele sempre teve informação antes. Agora não tinha nada. Se conhecesse só a si mesmo, chance de vitória, 50%. E ainda pior, o mar era território deles. Ele não conseguia nem respirar. Eles estavam em perfeita coordenação. Não havia chance. O melhor é recuar. Mas então percebeu algo estranho. Eu não consigo nadar. Ele não conseguia mover a água, nem empurrar. Estava preso. Mesmo sendo mago de água, os monstros não esperaram. Eles atacaram. Como torpedos, ele criou paredes de gelo, mas elas eram removidas instantaneamente. Meu controle foi roubado. Ele continuou criando, mas tudo desaparecia. Eles controlam a água. Eles eram especialistas naturais. Ele não podia competir, e ainda eram milhares. A defesa funcionava, mas o problema era o ar. Ele aguentava 4 minutos. Mas isso era pouco. O que eu faço? Tentou recuperar controle da água, mas havia resistência, muito forte. Impossível vencer assim. Ele analisou, apenas uma camada fina ao redor de mim. E se eu usar isso? Teve uma ideia, jato de água. Mas mais forte, como mangueiras industriais, 32 por perna, disparou. Seu corpo subiu instantaneamente, saiu da água. Respirou, e mergulhou de novo. Ataque surpresa, de cima. O cardume se confundiu, ele atacou. Golpes rápidos, sem muita resistência, eram frágeis. Como peixes comuns, em menos de um minuto, o cardume se dispersou. Ufa! Consegui. Ele relaxou. O mar inteiro era inimigo. O certo era ter fugido, mas era tarde. Das sombras surgiu um camarão gigante, com uma garra enorme. O que? Bolhas. No instante seguinte, Ryu perdeu a consciência.